Boa noite, tudo bem? Quem está bem, diga amém. Diga glória a Deus. Oh, glória, que bênção, no nome de Jesus. Irmãos, hoje a nossa mensagem é falando sobre o que? Devemos dar um bom testemunho. E um testemunho, meu irmão, vale muito, muito mesmo. Por isso que você precisa ser uma pessoa que tem que dar um bom testemunho. Em casa, na rua, no trabalho, aonde você for. Abra sua Bíblia lá em primeira epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 7, em nome de Jesus. Amém? Primeira epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, 3, 7. Quem achou, diga amém. Convém também que tenha bons testemunhos dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço de quem? Do diabo. Ó, não caia nem na afronta, nem no laço da onde? Do diabo. Se você dá um mau testemunho, por isso que você precisa dar um bom testemunho e mostrar que Deus está na tua vida. Um bom testemunho para aqueles que convivem aonde? No mundo. Tem muitos familiares nossos que vivem no mundo, vivem como o diabo quer, roubando, matando, destruindo. Mas a gente que somos de Deus, nós devemos dar um bom testemunho. Por que, pastor, um bom testemunho? Para que eles não caiam no laço do diabo. Como no laço do diabo? Se você fazer alguma coisa de errado, a primeira coisa que eles falam é o quê? E aí o crente? Dando um mau testemunho? Olha aí o crente fazendo o que é errado. E tudo, meu irmão, que o diabo quer é escandalizar o reino dele. Por isso que você precisa dar um bom testemunho. Por quê, pastor? Se eu não der um bom testemunho daqueles que estão de fora, qualquer momento o diabo vem, fazendo isso. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude de quem? Do Espírito Santo. Isso é uma honra, meu irmão, para aqueles que são justos, ter o que? O Espírito Santo. Mas nem todo mundo, meu querido, busca o Espírito Santo. E aí diz mais, olha o que diz mais, no nome de Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da onde? Da terra. Pastor, eu tenho que dar um bom testemunho em Jerusalém. Aonde é que é Jerusalém? Dentro da minha casa. Você, mulher, tem que mostrar que você é uma mulher de Deus. Você, homem, mostrar que você é um homem de Deus. Você tem que ser exemplo para os seus filhos, para a sua esposa, e mostrar que Jesus Cristo está na tua vida. Pastor, então tem que ser um bom exemplo dentro da minha casa. Sim, também na Judeia. Aonde é a Judeia? Parentela, ou meus parentes. Porque às vezes, meu irmão, na igreja você é uma coisa, mas quando chega perto dos seus familiares, você é outra. E aí eu te digo, meu querido, você vai dar um bom testemunho ou um mau testemunho? Um bom ou um mau testemunho? Um mau. E aonde ele diz mais após a Judeia? Samaria. Aonde é que é Samaria? Onde é Samaria? Samaria, pastor, onde é que fica? Samaria fica onde? São os vizinhos da sua rua, que vê você saindo com a Bíblia debaixo do braço, que vê você vindo para a igreja, e você muitas das vezes tem a boca suja. E aí ele diz mais: até os confins da terra. Aonde você for, você precisa dar um bom testemunho para aquelas pessoas que estão de fora, para elas não cair aonde? No laço do diabo. Porque o diabo, ele faz a função dele perfeitamente. Ele rouba, mata e destrói. Exemplo, um homem que deu um bom testemunho após conhecer Jesus. Lucas capítulo 19.
Lucas 19 primeiro. Quem achou, diga amém. Zaqueu, quando Jesus ele entrou em Jericó, Zaqueu já conhecia Jesus? Sim ou não? Mas a fé ela vem por onde? Se ele ouviu, então ele ficou curioso de conhecer. Entendeu? Por exemplo, pela primeira vez quando eu cheguei aqui, muita gente não me conhecia, mas eu já tinha ouvido falar. Ó, já tinha ouvido falar. Ah, depois que te chegou, lembrei quem é. Ó, tem pessoas que você conhece só por ouvir. Pessoas que você conhece só por ouvir. Agora outra pergunta. Quem acha que o Bartimeu já era convertido? Levanta a mão. Quem acha que o Bartimeu já era convertido? Ninguém? Ninguém? Então vamos lá. Muito bem. Primeiro, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. 2, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era o quê? Rico. Na semana passada você que estava aqui ouviu falar dizendo, o que Zaqueu ele precisava de Jesus? Ele estava doente? Algum familiar precisando de Jesus? Estava passando fome, necessidades, lutas. Zaqueu fisicamente não precisava de nada. Quem estava passando ali naquele momento? Versículo 2, Jesus. E Zaqueu era um chefe dos publicanos e ele era o quê? Rico. 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4, e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu ele se esforça. Ele queria ver Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele ficou tão curioso, por quê? Porque que seguia Zaqueu naquele momento? Uma grande multidão. Uma multidão seguia Jesus, uma multidão seguindo Jesus, mas dentro daquela multidão, existiam pessoas convertidas, pessoas de Jesus, porque você vai lembrar, que dentro de uma multidão, havia uma mulher de um fluxo de sangue, que ela toca em Jesus e ela é o quê? Curada. Numa multidão, meu irmão, de pessoas, há vários tipos de pessoas. Pessoas boas e pessoas o quê? Ruins. Na multidão, pastor, pessoas que falam mal, pessoas que escandalizam o reino. Por isso que você precisa ter cuidado. Por quê? Porque às vezes dentro da multidão você está andando com pessoas erradas. Até isso você tem que selecionar suas amizades. Pastor, e dentro da igreja tem pessoas assim? Tem. A gente precisa ter cuidado. Cuidado, meu irmão, com pessoas que concordam com coisas erradas. Às vezes o pastor ele prega, ele sai daqui, quando chega ali na porta, ele está falando para você, olha aqui que ele falou, não tem nada a ver. Essa pessoa ela está discordando. E se ela está discordando, a Bíblia diz, andarão dois juntos? Se não estiver de acordo? Não é uma boa amizade para você? Não vai ser. Você sabe por quê? Porque essa pessoa, ela está fazendo divisão. E dentro de uma multidão tem isso? Tem. A Bíblia fala que Jesus ele ia, e a multidão ia atrás. E aí no versículo 5, diz assim, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O que Jesus faz? Um convite para entrar na casa de quem? Do Zaqueu. Um convite para entrar na vida do Zaqueu. Nesse exato momento, Zaqueu, ele estava diante dele a bênção e diante dele estava a maldição de aceitar a Jesus, como também de não aceitar. Mas interessante é o que, pastor? Que Jesus bate a porta do Zaqueu. A Bíblia diz em Apocalipse, se alguém, se Jesus bater a sua porta, se você ouvir e abrir a porta para ele, ele entra, ele senta à mesa, você ceia com ele e ele ceia com quem? Com você. Jesus fala, Zaqueu, hoje me convém pousar aonde? Na tua casa. E a Bíblia diz assim no versículo 6, e apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Quer dizer, com extrema alegria. E nesse exato momento que Zaqueu recebe Jesus, ele aceita Jesus como o único Salvador, Jesus Cristo. A partir desse momento, o que Zaqueu ele deveria dar? Um bom testemunho. A partir desse momento, Zaqueu ele deveria dar um bom testemunho. Por quê? Porque ele aceitou Jesus entrar na sua casa. Quando você aceita Jesus entrar na sua casa, aonde você for, você tem que dar um bom testemunho. Não é o que a Bíblia diz? Se você tem o Espírito Santo, até os confins da terra, você tem que levar um bom testemunho. Que Cristo está dentro de você. Não importa onde você for. Você tem que se mostrar que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma senhora de Deus. Porque, versículo 6, e apressando-se, e desceu e recebeu com júbilo, olha o 7, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo, que entrará para ser hóspede de um homem o quê? Pecador. O que a multidão falou? Jesus está entrando na casa de um homem pecador, um homem que rouba, um homem que é egoísta. Porque, meu irmão, às vezes vão falar assim de você. O fulano se converteu. Quem? O fulano, aquele cachaceiro. Se o cachaceiro não der um bom testemunho, daqui a um tempo ele dá um mal. Aquele da multidão que falou vai dizer o quê? Viu? Eu disse que ele não valia o que, irmãos? Nada. Eu disse que ele não valia nada, porque a multidão começou a murmurar e dizer isso. E aí no versículo 8, olha o que o Zaqueu lhe confessa. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. Jesus pediu alguma coisa para ele? Isso é dar um bom testemunho dentro da multidão. O que o Zaqueu fez? Calou a multidão dando um bom testemunho. Tem gente, meu querido, que ele não dá um bom testemunho com as vestes. Anda, meu querido, meu irmão, as irmãs aí com um shortinho, mostrando a barriga, tem que converter o que, pastor? O guarda-roupa. O guarda-roupa também tem que ser de quem? De Jesus. O guarda-roupa também tem que ser o quê? Convertido. Pastor, mas o meu guarda-roupa é convertido, mas a língua não é. A língua também ela tem que ser o quê? Convertida. De Jesus. Mas a língua é, mas às vezes os olhos não é. A mente não é. Os ouvidos não é. Porque uma das coisas que o Lucas ele frisa, que Zaqueu ele era um homem o quê? Rico. Ele era pegado com o quê, irmãos? Com riquezas. Ele era pegado com o quê? Com riquezas. E naquele momento Zaqueu ele fala o quê? Eu dou a metade dos meus bens aos pobres.
E aí ele confessa mais. O que, pastor? Um bom testemunho. Qual? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quantas vezes? Quadruplicado. Se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Quer dizer, pastor, que Zaqueu já estava com Jesus aonde? No coração. No meio de uma multidão, ele fala aquilo e diz: ó, Jesus, não é para me aparecer não, mas eu quero devolver. Se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Não é na lei de Jesus, ele estava falando na lei de Moisés. Esse que é interessante. Então quer dizer que Zaqueu conhecia também a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia, mas ainda não vivia ela. Ele precisava viver. Ele precisava estar em Cristo. Aí no versículo 9 diz o quê? No nome de Jesus. E disse-lhe: Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também a este é filho de Abraão. Chegou a salvação na casa do Zaqueu, pelo bom testemunho que o Zaqueu deu. O Zaqueu, ele se converte de verdade. Ele começa, meu querido, uma nova vida. Quando? Quando ele recebe Jesus com alegria. Viveu uma nova vida. Como é triste, irmão, a gente vê às vezes alguém, como o pastor, que estava na igreja, chegou na sexta-feira de carnaval, ele estava na praia. É triste ou não é? Sim ou não? Pastor, mas é a fraqueza da carne. É porque já estava derrotado, já estava fraco. Ainda posta a foto. Está dando um bom testemunho ou um mau testemunho? Um mau testemunho. Aí quando chega domingo agora é o quê? Domingo é o quê? Jesus, me perdoa, me lava com o teu sangue. Está precisando nascer de novo. Por quê, pastor? Essa pessoa está precisando viver de verdade Jesus Cristo, porque nunca viveu. Quem vive uma vez Jesus Cristo, nunca mais ele quer viver no mundo, porque ele já venceu o mundo. Através da vida dele, nós vencemos também. Diga glória a Deus. Então, qual é a mensagem de hoje? Dê um bom testemunho. Um bom testemunho. E Deus vai te abençoar, você e a sua casa. E quem crê, diga amém. Ô glória.